orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, aqui é uma recomendação importante de nós orarmos por todas as pessoas, por todas as famílias. Então, esse é o momento em que estarei orando com vocês, sempre dizendo que a gente ora por vocês, mas com vocês, que vocês possam se envolver neste momento, unindo a nossa fé aqui com a sua fé aí, e temos certeza que Deus agirá e a sua família será salva, liberta, curada. E vamos orar então pela sua família, pela sua cidade, pelo nosso país. Vamos clamar ao Todo-Poderoso em nome de Jesus. Momento da oração. Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus criador dos céus e da terra, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre, a Ti clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Primeiro te agradecendo por mais um dia de vida, te agradecendo pela oportunidade que estamos aqui com vida para transmitir vida com abundância através da Tua palavra, através do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela liberdade que estamos tendo no momento de levar a palavra da fé através desse veículo de comunicação. Obrigado, Senhor, por todas as famílias que têm nos recebido com alegria nas suas casas, que têm recebido de braços abertos, com o coração aberto para receber a revelação da Tua palavra e receber também o momento da oração, o momento da prece, da intercessão pelas famílias. Ó querido Deus, sabemos que Tu és um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Ó Deus, então nós pedimos agora, pedimos com muito carinho, muita fé, que o Senhor venha agir e intervir na causa dos nossos ouvintes. Pessoas que estão precisando de um milagre, e cremos que o milagre é o Senhor que faz, mas nós temos que entrar com a fé, com a crença, acreditar que a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a provisão chegará, haverá um resultado, haverá um milagre acontecendo no dia de hoje. E eu uno a minha fé com a fé de todos que estão nesse nível de fé, nos recebendo através do rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Ó Deus poderoso de Israel, manifesta a Tua glória, Senhor, para salvar, para curar, para libertar. Atende a prece, o clamor deste pai, desta mãe, deste vô, desta avó, desse filho e filho de Deus que clama, que está pedindo misericórdia para salvar a família, para que haja libertação dos vícios do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas e outros vícios e outras situações difíceis humanamente falando. Mas Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus da segunda chance, Tu és o Deus que dá uma nova oportunidade, meu Deus. Então nós pedimos salvação neste lar, salvação nesta família. Quantos casais precisando de um milagre, precisando de uma restauração familiar, precisando de uma restauração da saúde física, mental, emocional. E assim nós pedimos, Pai, renova as forças deste homem e desta mulher. Que a Tua misericórdia seja estendida sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte, sobre cada um que está nessa campanha de fé através do rádio, que está conosco neste momento, Senhor, e pedindo uma intervenção, pedindo socorro. Nós entramos em concordância que o milagre aconteça. Senhor, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus as enfermidades, as doenças, as pragas e até mesmo o espírito de enfermidade, esse espírito que tem atormentado esta família. Quando não é uma pessoa da família, é outra. Então nós expulsamos agora esse espírito familiar, esse espírito de enfermidade. Bata em retirada agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos libertação, nós declaramos salvação, nós declaramos a cura, a restauração da saúde deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Abençoa também, ó Pai, a vida econômica, a vida financeira, profissional do povo. Abençoa, meu Deus, que um novo emprego se abra, que nessa cidade abra uma nova empresa, ou quem sabe aquela empresa que já está aberta, mas devido a essas mudanças mundiais, ela ficou com uma certa deficiência orçamentária, diminuiu a sua renda, o seu faturamento. Mas Deus, Tu és o Deus de misericórdia, levanta essa empresa aí,
para que os empregados sejam recontratados, ou que essa pessoa não seja demitida. Deus, quem está nos ouvindo agora e crê, seja abençoado em nome de Jesus. Abençoa aqueles que têm semeado a sua oferta para manter esse projeto. Abençoa cada um que semeia com amor, com alegria. Abençoa cada um que tem feito conforme a sua fé, conforme a sua prosperidade. Ele tem plantado a sua semente mensalmente. Abençoa, prospera, Senhor. Colocamos diante do Senhor as causas. Pessoas que têm causa na justiça, questões judiciais, questões para serem resolvidas. Ó Deus, quem sabe, ó Pai, até mesmo questões financeiras, processos. Meu Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia, porque cremos que o Senhor não falha, o Senhor é o juiz dos juízes. Tu és o Todo-Poderoso. A lei aqui da terra é falha, a justiça falha, às vezes demora. Ó Deus, mas o Senhor não, o Senhor é fiel, o Senhor sabe o que é certo e o que é errado, o Senhor sabe quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, e cremos que o Senhor vai dar a vitória para aquele que está falando a verdade, que está na verdade, que está sendo honesto. Ó Deus Todo-Poderoso, então colocamos diante do Senhor todas as causas humanamente impossíveis, mas Tu és o Deus do impossível. Te apresentamos os documentos, chave da casa, do carro, da empresa, a carteira de trabalho, a carteira profissional, o passaporte, algum documento, Senhor, protocolo de aposentadoria, protocolo de alguma causa encaminhada na justiça. Deus, coloca as Tuas mãos, nos livra de todo mal. Pedimos a proteção divina do sangue de Jesus sobre cada família, Senhor. E onde chegar este momento de fé e de orações, chega ali a bênção, a paz, a saúde. Abençoa esta água, Pai, que separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Vidas curadas, vidas transformadas e principalmente a salvação desta vida, dessa alma, Senhor. A salvação, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, restaura essa vida, Senhor, para que ele seja impactado pelo Teu poder e sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas comprometidas com o Teu reino, comprometidas com a obra do Senhor. Assim oramos e Te agradecemos, mas também pedimos a bênção para Curitiba, para o estado do Paraná, para o nosso querido Brasil. Que a Tua misericórdia seja sobre a nossa nação, e onde chegar essa prece, inclusive o pessoal do Paraguai, que está nos ouvindo agora, o pessoal da Argentina, nosso irmão, a nossa irmã Elza e Bernardo, esse casal querido, abençoa o aniversário deles, abençoa, Senhor, também os nossos ouvintes lá dos Estados Unidos, do Japão, pessoal lá da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, da Itália. Ó Deus, e onde estamos chegando com essa programação? Talvez em lugares que a gente não tem nem conhecimento, mas vai chegar, talvez pelo nosso canal no YouTube. Que a bênção de Jesus alcance toda a família, todos os ouvintes, todos os internautas. Em o nome de Jesus oramos e já Te agradecemos para todos sempre. Amém. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Agindo Deus, quem impedirá? O braço forte do Senhor está lutando por nós. Quem poderá nos derrotar? Agindo
impedirá. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, você recebeu aí a oração da fé. Agora você vai ouvir uma palavra de fé. Está com a gente que ele vai dar primeiramente o seu bom dia. O pastor Pedro Almeida, aqui na sexta-feira, está na bancada aqui. Ele vai dar o seu bom dia. Logo em seguida já vou passar a palavra para ele dar uma palavra de fé. Preste atenção, porque é muito importante o que vai ser dito aqui. No final, ele vai orar pela família e eu vou estar concordando aqui com uma segunda oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Marumbi. A todos que estão em todas as redes de relacionamento social e um grande abraço e que Deus abençoe este momento que vamos ter. Graças a Deus. Agradecemos a participação, você que enviou a sua mensagem na hora da oração. Nós já passamos um momento de leitura das mensagens, mas já está registrado aqui, tá bom? Deus abençoe a nossa ouvinte Márcia, de São José dos Pinhais, que ela está com 1 mês, né, que seu bebezinho, né, tá 1 mês de vida. Olha que bênção, né? Um abraço, Márcia, família querida aí, tá feliz demais. Também com a gente aqui, ela mandou em áudio, a Vera Lúcia, um abraço, pessoal lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E já vamos entrar na palavra. Também a querida ouvinte, nosso ouvinte aqui, o nome dela, a Marta, também está na fé. E por último aqui, também a ouvinte, ela diz que está feliz, a Neuza, ouvindo a gente, dando o seu bom dia de Almirante Tamandaré. Deus abençoe aí seus negócios, suas atividades, tá bom? Gente, então nós vamos para a palavra. O pastor vai agora estar iniciando, ele vai ler um texto e vai compartilhar. E eu vou aqui auxiliando ele aqui na sexta-feira, ele está sempre na medida do possível, dando aqui um apoio, é muito bacana. Pastor Pedro, além de pastor, ele é terapeuta familiar, né? É sociólogo também, né, pastor? Pastor tem bastante título e é uma benção. E ele, para quem não sabe, é até bom falar, né? Pastor Pedro Luiz Almeida, que está aqui do meu lado hoje, ele que evangelizou a pastora Eva, né? A pastora Eva foi a primeira ovelhinha no interior do Paraná, em Apucarana. Ele estava fazendo a obra missionária lá, no ano de 1986, né? E ela então ela se entregou a Cristo, e depois que ela conheceu Cristo, ela conheceu o pastor Edson, que não era pastor, é só o Edson, né? Jesus foi bênção, né? Jesus foi bênção, essa é boa, né? Jesus foi bênção, Jesus é bênção, glória a Deus. Então aí Jesus deu para ela, né? Que legal. E o pastor Pedro faz parte da nossa história, então ele orou pelo nosso, ele vai falar de família, então é bacana dar essa introdução. Ele orou pelo nosso início de namoro. Quando eu pedi a Eva em namoro, ela falou, eu aceito, mas você tem que ir lá para o meu pastor orar. Eu fui lá, se isso é o problema, eu fui lá. Daí o pastor Pedro orou pela gente lá e tal. Depois namoramos, depois fizemos o noivado. Quem fez o noivado? O pastor Pedro orou, fez a bênção lá para o noivado. Ficamos noivos, dali mais um aninho de noivado, aí a gente se casou, o pastor Pedro fez o casamento. Quer dizer, então ele tem história com a gente, é um pai pra gente. Então, e depois do casamento, depois dali 4 anos, veio a filha, a Débora. Ele foi apresentado na igreja. Quem apresentou? Pastor Pedro. Tá parecendo que é propaganda do posto, né? Passa lá. Vou falar o nome aqui, né? Aí depois de mais 4 anos veio o menino, o Ilquias. Pastor Pedro também apresentou. E quem também nos encaminhou para o ministério pastoral, depois primeiro Deus nos chamou e ele nos discipulou, pastor Pedro. Quer dizer, o pastor Pedro, a pastora Silvana, que é a esposa dele, quer dizer, tem uma conexão muito forte então. Pastor, a palavra é sua. Pois é. E depois fiz o casamento da sua filha. Também, opa, faltou isso, é verdade. O ano passado, esse fez festa, é bênção. Vamos lá. Temos uma história juntos, né? O livro de Gênesis é o livro dos princípios. E é um texto extraordinário que fala sobre propósitos. Preste atenção, ouvinte, você que está aí ligadinho neste momento, preste atenção, é algo que é muito importante. Deus é um Deus de propósitos. E Deus tem propósitos para a família. E eu quero fazer uma afirmação. Nada neste universo poderá frustrar os propósitos de Deus. Ele sempre estabelece os seus propósitos como fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é conhecer os propósitos de Deus e tomar uma posição ao lado desses propósitos. No livro do Gênesis, o livro dos princípios, a partir do versículos 26 e 27 e 28, fala sobre os propósitos de Deus para a família. Diz assim o texto a partir do verso 26. Façamos o homem
a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse texto fala que Deus, ao instituir a família, a primeira família na terra, está escrito aqui no livro do Gênesis, que Deus, ao criar o homem, ele tinha um propósito em mente. A primeira coisa que nós temos que entender é que este propósito é, como eu disse, afunilado à sua santa vontade. O primeiro propósito que Deus estabeleceu para a família é que a família reflita a imagem divina. Refletir a imagem divina significa ter o caráter de Deus dentro da harmonia do lar e da família. É do desejo de Deus que o amor dele permeie a casa, floresça nos relacionamentos, que tanto marido e mulher estejam em sintonia com a sua vontade, para que haja harmonia plena dentro desta casa. Nós estamos vivendo hoje uma época muito difícil, onde, como diz a Bíblia, um dos sinais mais veementes da sua volta, a volta de Jesus, é exatamente a desarmonia, a falta de amor, aquilo que nós chamamos de disfunção familiar. Ou seja, casais em conflitos, relacionamentos truncados, vidas dispersas, sem foco, sem direção. Apesar de nós estarmos vivendo uma época de muita tecnologia, de muita percepção de coisas imediatas, nós estamos vivendo uma época onde a comunicação é ali quase que instantânea. O que acontece num mundo, numa parte do mundo, imediatamente nós, através de conexões eletrônicas, chega aos nossos conhecimentos eventos que estão acontecendo quase que simultâneo em todo o mundo. As notícias são imediatas. E nesta época de tecnologia parece incrível. Quanto mais comunicação tecnológica, avanço tecnológico, muito mais se afastam as pessoas umas das outras. Então nós vivemos hoje crescente disfunção. Ou seja, lares estão se perdendo a conexão entre si. Apesar da intensa facilidade de comunicação, as pessoas estão afastando-se umas das outras. Então, uma das características dessa secularização desse tempo é a ausência do amor, a falta de amor, a frieza no amor, nas relações. E, mais do que nunca, você que está aqui pela manhã, ouvindo o programa Agindo Deus, Quem Impedirá, tem que ter essa clareza, essa certeza de que a bondade, o amor de Deus, ele pode permear a sua vida a partir de uma ação. Todas as manhãs aqui é feito praticamente um culto no lar, né, pastor Edson? Exatamente. Nós percebemos que pessoas estão conectadas aqui, e esse momento é muito importante. Você não deve perder esse momento por nada, porque nada como começar um dia com a palavra de Deus para dar orientação. Então, a primeira coisa que o propósito de Deus é que a família reflita a imagem divina. O segundo propósito vem na sequência, e para que o homem então reproduza uma herança abençoada, frutificar e multiplicar a terra. Aliás, esse mandamento é bem certo, e as pessoas cumprem direitinho, né? Reproduzir uma herança abençoada, produzir filhos,
a procriação é um dos propósitos divinos. Ele deseja que a família desenvolva um ambiente de amor, de alegria, de paz, para que os filhos, então, possam seguir esta mesma sequência, como um efeito dominó. O que acontece com o casal vai acontecer relativamente na vida dos filhos, né? Porque o processo de Deus é a bênção familiar. É que se desencadeie esse processo de que a família possa transmitir esta mensagem, a vivência. A coisa mais importante num casamento, num relacionamento, é a imagem de Deus refletida e a mensagem que os pais transmitem aos filhos. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, que existem 3 salmos que falam sobre família. Primeiro, o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá os seus frutos na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando aí dessa conexão com a palavra de Deus, né? Que o homem, então, ao refletir, fazer reflexões, a vivência dele na presença de Deus, fará com que suas raízes se aprofundem no solo familiar, e ele, então, como resultado desta plantação, desta vida plantada na presença de Deus, ele dará frutos na estação própria. É como diz o próprio texto no Salmo 112 também, que diz lá claramente que a palavra de Deus diz que a geração dos justos, dos retos, será abençoada. E o Salmo 128, o Salmo 127, Salmo 128 também fala sobre o Salmo 127, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os sentinelas, dizendo o seguinte, que a prudência, a vida construída em Deus faz com que hajam estruturas magníficas no solo familiar, onde o próprio Deus edificará aquela família. Então, e assim será o homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 fala de que como plantas de oliveira, como rebentos de oliveira serão os filhos da mocidade. A promessa de Deus se estrutura dentro desta meta, deste alvo maior, que é a reprodução. Ou seja, pais abençoados, filhos abençoados. A nação de Israel recebeu a promessa de Deus que seriam abençoados até 1000 gerações daqueles que guardassem os meus mandamentos. Você note, por exemplo, um dos maiores avivalistas do século XIX foi o pastor reverendo Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista. Ele é considerado hoje um dos maiores pastores que a América já teve. E na descendência dele se perceberam uma pesquisa de mais de 1.260 dos seus descendentes. Todos eles ou eram promotores, advogados, governadores, médicos, engenheiros, cientistas, tudo surgiu ali, vendo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos, um dos seus descendentes. Então você percebe que a bênção acompanhou a história de Jonathan Edwards. E foi feito, junto com Jonathan Edwards, foi feito uma avaliação da descendência de um homem ímpio, chamado Max Jukes, um assassino, criminoso, e dos seus descendentes, a maioria se perdeu. Eram bêbados, alcoólatras, pessoas que perderam totalmente o ritmo de vivência e partiram para o lado obscuro da vida, mostrando que você é exatamente aquilo que você come, aquilo que você aquilo que você vive nos seus valores, é aquilo que você transmite para os seus filhos. Reprodução, né? Reprodução. E Deus quer que haja, na verdade, uma linhagem abençoada, né? Então Deus quer abençoar a sua família. Dentro desse propósito, é importante entender que o que norteia este propósito é a ambiência, né? Os filhos não estão muito interessados nos discursos dos pais ou no sermão do pastor. O pastor não tem a obrigatoriedade de pastorear a alma do seu filho. Quem cuida disso é você.
Então, é o pai e a mãe. A responsabilidade da alma do filho não está na responsabilidade de um líder, mas sim do sacerdote do lar. Então, é o pai e a mãe que é o responsável pela alma do filho. Não é o professor de escola dominical, por mais abençoado que ele seja. Não é o professor da escola. Você não tem que transferir responsabilidades intransferíveis. Você que tem filho pequeno, você que ainda tem filho no comando, porque filho é assim, você tem que colocar ele no prumo, né? Para que ele possa crescer, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for moço, quando for adulto, não se desviará dele. Então, os vínculos familiares, eles se estabelecem, fincam raízes no início do crescimento da criança. Quando ele está aí com 8, 7 anos, que ele começa a ter as percepções, discernir o braço direito do esquerdo, né? Nesse sentido, o Espírito Santo vai dando orientação aos pais para que os pensamentos dessa criança se ajustem. Portanto, uma das coisas muito, muito importantes que a gente tem que entender e compreender é a correção. Hoje, na psicologia moderna, falar em correção é um absurdo. Onde já se viu fazer correção com o filho? Mas a Bíblia diz que nós devemos entender que a correção faz parte. Deus fala na sua palavra, que ele, lá no livro de Hebreus, que ele castiga todos quantos ama. Então, um pai sabe corrigir o seu filho, é claro, com dosagens, nós somos extremamente contra qualquer tipo de violência, mas quem não se lembra da varinha, né? Aquela varinha que ficava ali em cima, na minha casa, por exemplo, minha mãe, nós tínhamos um relógio cuco de madeira, e a minha mãe colocava a varinha em cima daquele relógio, né? E cada vez que a gente fazia arte, a gente olhava para aquela varinha. E a minha mãe dizia assim, olha, tá vendo aquela varinha? Aquilo lá é o momento em que vocês estiverem fora dos propósitos que eu estabeleci aqui, aquilo lá vai arder no lombo de vocês. E nós tínhamos medo não da mão da nossa mãe, mas daquela varinha. Eu e meu irmão muitas vezes subimos lá em cima, pegamos aquela varinha, quebramos, mas ela mandava pegar outra varinha de marmelo e colocava lá em cima. E eu não fiquei menos traumatizada por causa disso, muito pelo contrário. A minha vida, eu tenho boas recordações da minha mãe, dos meus pais, porque eles me educaram dentro desses critérios estabelecidos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o propósito de Deus é que haja harmonia dentro do lar, haja disciplina. Então, isso faz parte do próprio Deus na nossa vida. Quando nós estamos fora dos propósitos dele, ele corrige. E diz a Bíblia que ele corrige com vara. E no momento da correção, a coisa não é boa. Tá? Parece que o mundo vai desandar. Mas Deus é assim. Ele faz isso com certa rigidez, porque o pecado, na verdade, ele não é bonito. Ele pode trazer consequências danosas para a sua própria vida. Deus nunca, jamais será afetado pelo seu pecado. Por isso que ele desencadeou a sua ira divina em cima do seu filho. É muito importante falar sobre isso, porque o próprio Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo se harmonizavam neste propósito de redenção. Então, o que o filho passou, o pai sentiu, apesar dele estar na cruz, sendo machucado, agredido, ferido, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e conquistou a nossa redenção. Então, olha, preste atenção, a reprodução da herança divina é um propósito divino, porque os teus filhos serão abençoados, desde que você os mantenha dentro do seu domínio e do seu controle. Por isso que a Bíblia nos ensina a ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Eu, às vezes, quando jovem, fiz muito isso, trabalhos em presídios, em cadeia, e sempre fiz uma pesquisa quando eu evangelizava dos presídios. Toda a pessoa que estava lá pagando um crime que tinha cometido, era exatamente porque o lar dele falhou lá atrás. Em alguma área da vida dele,
ele não tinha mais a comunicação, não tinha mais a correção. Um dia eu conversava com dessas pessoas que estavam cumprindo pena de 20 anos por homicídio culposo, e ele me disse o seguinte: olha, a minha mãe nunca me corrigiu dentro das coisas que eu fazia. Eram pequenos furtos, ela não dava importância, às vezes ela me defendia, e aquilo foi crescendo, até que me virei um criminoso, e um dia tive que, aliás, cometi um crime, e estou aqui pagando. E, lamentavelmente, eu não tive uma correção, ainda quando jovem, quando criança, de ser corrigido pelos meus pais. Fui jogado dentro da vida e isso me trouxe os problemas que hoje estou sofrendo as consequências. Sempre assim. Quando você vê um fracasso de uma pessoa que está cumprindo uma pena, pode saber, lá atrás da história dessa pessoa tem um lar que fracassou lá atrás. Não transmitiram aquele amor devido, não regaram o seu jardim, né? Rubem Alves tem um texto de um livro dele que diz o seguinte: ostra ferida não produz pérolas, né? Ele diz o seguinte, que ele cita algo relacionado a isso, dizendo que a importância de nós corrigirmos, de darmos orientações para os filhos, para que eles possam produzir, apesar do momento da correção, não confunda isso com violência doméstica, né? Correção não é abrasiva, é uma correção com veemência, com rigidez, com seriedade, mas com equilíbrio, né? Essas coisas é que, na verdade, é condenado hoje, você não pode corrigir. Então, você veja o estado das nossas escolas hoje, né? O professor, eu sou professor, sou graduado para isso, e quantas vezes na escola, na sala de aula hoje, dentro da dinâmica da vida do professor, ele não pode corrigir uma criança lá dentro. Deus me livre se ele tomar uma atitude assim. Ele será processado, e há totalmente um descuido nessa área, porque eu percebo que o professor não é mais respeitado em sala de aula. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade descomprometida com os planos e os propósitos divinos. E você perceba, então, que refletir a imagem de Deus, reproduzir uma herança divina, cria uma harmonia tão abençoada dentro do lar, que vem o terceiro propósito de Deus para a família e o último, que é o domínio sobre a terra. Domínio fala de liderança, né? Quando o Salmo 127 diz lá, o Salmo 128 diz que os filhos serão frutos de rebentos de oliveira, e o Salmo 127 tem um texto maravilhoso que fala da produtividade de um lar centrado dentro da palavra de Deus. É importante a gente ler. Vamos ler então, Salmo 127, parte dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Estou falando exatamente isso aí, que filhos são como armas, como flechas. Serão entesados no arco. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, né? O seu armazenamento de flechas. E ali está falando do arqueiro, quando ele entesa o arco, indica o alvo a ser atingido e solta a flecha. É muito importante essa ilustração, porque o Salmo 127 fala exatamente dessa direção que você dá, como se entesar um arco a um filho. Quando você entesa o arco e joga a flecha, ela vai na direção. Quando você solta a flecha, amigo, a única coisa que você tem que torcer é para que a flecha atinja o alvo.
E durante a vida toda nós estamos jogando flechas. Cada vez que você diz não ao seu filho, aprenda a dizer não ao seu filho, porque há coisas que ele tem que entender que ele não pode ter, não pode naquele momento obter aquilo. Então, esse dizer não, eu ouvi não sei quantos nãos na minha vida. Não faça isso, não faça aquilo, não haja dessa forma. E esses nãos vieram me advertir de certas decisões ou escolhas que eu podia fazer errado no momento. Não era tempo para aquela situação. Então preste atenção. Depois da flecha lançada, você tem que torcer para que ela alcance o alvo. Dentro desta forma, qual é o alvo? O alvo é o sucesso. O alvo é o domínio. O alvo é a conquista. O alvo é você ser reconhecido pela vida dos teus filhos quando se sentarem à porta. Ou seja, os próprios filhos lhe trarão as conquistas necessárias para que você seja reconhecido dentro da sociedade. Os filhos são frutos do Senhor na terra. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma época hoje em que há um discurso ideológico, pastor Edson, hoje no mundo, sobre a eficiência do Estado para que o Estado cuide da família, e não o contrário. A família hoje está sendo vulgarizada na maior parte destas ideologias que hoje se apresentam como alternativa ao Estado que é responsável, é o Estado que tem que construir isso, aquilo, nada disso. E tem que estabelecer, o Estado cria leis e a ordem social, mas o que é preciso é que haja instrução familiar, que haja a base bíblica sendo estabelecida. Porque Deus estabeleceu, e falo isso como autoridade na área, porque eu tenho visto milhares de lares hoje desorientados por falta de amor, de carinho, de afeição, de correção, dessas coisas básicas que nós falamos aqui, né? Exatamente. É interessante, daqui a pouquinho, gente, o pastor Pedro, junto comigo, nós vamos fazer mais uma oração pela família. Porque certamente o povo está prestando atenção, está captando a revelação de hoje. E às vezes tem pessoas, o pastor deve ter ouvido também, aquele pai ou aquela mãe que diz assim, puxa, mas onde fui que eu errei? O que o senhor diz sobre isso? Tem pessoas, mas parece que eu fiz tudo certo e parece que deu errado. Quer dizer, deve ter feito alguma coisa errada. O que o senhor diz sobre isso? Bem, na verdade é assim, nós somos eternamente responsáveis, Exupéry já disse isso, somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Mas se for analisar e observar, por mais bons que os nossos pais tenham sido, e você deve sempre agradecer a Deus pela vida deles, né? Herdamos algumas coisas. Como diz lá em 1 Pedro 1,18 e 19, que diz assim, que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro incontaminado, ao qual fomos resgatados de uma vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Ou seja, há toda uma consequência de nossas ações. Os filhos ficam nos observando, né? Aonde é que nós falhamos, aonde é que nós erramos. Infelizmente, a ausência de Cristo no lar hoje tem sido a temática mais forte desse tempo de secularização, de violência doméstica, não é? Então, o pai às vezes percebe que aonde foi que nós erramos. Bem, nem tudo é culpa dos pais também. Às vezes os filhos, diante da modernidade, afastam-se do Senhor, distanciam-se das verdades de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita turbulência social, onde há o esfriamento do amor em muitos lares, portanto é necessário que você construa raízes. Nunca é tarde para você recuperar um relacionamento com o filho, ou você restaurar novamente aquela sinergia, aquela energia poderosa que dentro do conceito da vida familiar. Então, onde é que você errou? Não importa o quanto você tem errado, não importa o quanto você se arrependeu. Porque Deus, ele não está hoje aqui como um juiz, ele está como orientador, como advogado. Jesus é o nosso paráclito, é o nosso advogado, o nosso sacerdote. Então, ele é o nosso sumo sacerdote que nos traz novamente as situações. Por isso que é um convite
arrepende-te de onde caístes e volta à prática do teu primeiro amor, é o conselho de Cristo à igreja de Éfeso. Falando exatamente lá no livro do Apocalipse sobre estas agrúrias da existência humana, dos nossos erros e desacertos. Olha, uma das coisas que se muito tem falado é semeadura e colheita. Tem gente que é até radical nisso. O que você semeou, você vai colher. Às vezes semeamos coisas ruins, mas que Deus, através do poder do sangue do seu Filho, do seu sacrifício, que nesta manhã, pastor Edson, pais que porventura tenham semeado coisas ruins no seu filho, nós podemos orar para que Deus não permita que haja colheita. Amém. Mas que haja realmente uma restauração plena, porque nós temos que trazer esperança ao coração das pessoas. O Evangelho é boas notícias. Então não importa qual seja a tua situação que você esteja enfrentando, Deus pode reverter esse quadro. Amém. Então, creia, já vamos entrar em oração e eu faço algumas considerações dentro dessa palavra. Priorizar Deus. Jesus diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar Deus é o que nós vamos fazer em seu favor, mas busque a Deus, medite na palavra, ore pela família e também busque dialogar com a sua família. Quando eu falo família, pastor, eu gosto sempre de falar primeiro aquela que mora debaixo do mesmo teto, vamos assim dizer, né? A família é ampla, mas às vezes aquele ali. Então, o casal, o marido, a esposa, os filhos, né? E conforme eles vão casando, a coisa vai mudando, mas é tua família. Mas é importante o diálogo, né? O diálogo. Você conversar com o filho, com a filha, você que tem. Né? Então, nós vamos orar para Deus fazer o milagre. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Às vezes tem pessoas que ela cortou o relacionamento com pessoas do seu sangue, com tipo assim, o filho, a filha e tal, e de repente não está legal, ele está ouvindo essa palavra, nós vamos orar, mas tem muita gente, pastor, que ela é orgulhosa, ela não quer, ela é como se, eu não vou falar com ele que errou comigo, então esse orgulho mata muita gente. Né? É terrível, um dos grandes problemas, tem aquela frase, né, não vou dar meu braço a torcer. Às vezes você tem que dar não só um braço, mas tem que dar os dois. A humildade precede a honra, né? Então precisamos compreender que orgulho é o princípio satânico para a destruição das famílias. Não importa qual seja a situação, arrependa-se, peça perdão, humilhe-se, peça desculpas. Isso é de suma importância. O perdão, a humildade são valores que nós cultuamos e que o próprio Cristo nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e tereis descanso para as vossas almas. Graças a Deus. Então nós vamos orar agora. Essa oração o pastor vai fazer, eu vou concordar, a oração pelos casais, pelos filhos, pelos jovens, a criança, a família toda, os seus descendentes. E eu quero destacar rapidinho aqui os textos que o senhor leu. Eu só vou ler aqui na Bíblia. Um deles, Salmo 112, o verso 1 e 2. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos então para a segunda oração, oração pela família. Grande Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos confiantes na Tua presença nesta manhã, mais uma vez em oração, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Peço que a Tua paz, a Tua unção, Teu poder, venha restaurar dentro deste lar, dentro desta família, dentro desta casa, a Tua bênção. Repreenda, Senhor, toda desarmonia, falta de equilíbrio emocional, desajustes, disfunção familiar. Que o Senhor venha, neste momento, estabelecer a Tua unção libertadora dentro deste lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amarro valente todo o poder e potestade das trevas que tenta destruir a harmonia familiar. Que haja neste momento a Tua bênção.
Em nome do Senhor Jesus nós oramos e entramos com confiança junto ao trono da tua graça, provida pelo acesso ao lugar santíssimo, aonde nós estamos diante da tua presença e a fumaça do incenso nos esconde. Queremos sentir a tua presença neste lugar. Faça desta casa um lugar santo agora, para ter o acesso do teu Espírito Santo nos mais profundos lados obscuros dentro desses relacionamentos. Que o Senhor ilumine com a tua luz, que o Senhor dê tua sabedoria, unção, capacitação, haja cura nos relacionamentos, haja cura na alma, libertação e restauração, perdão e humildade. Que o Senhor manifeste o teu poder e a graça do teu Espírito Santo é a nossa oração neste momento que fazemos. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e que realmente haja paz, harmonia, entendimento, um diálogo respeitoso entre os casais e os pais e os filhos, filhos e os pais. Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre nós e sobre todos que nos ouvem neste momento. E onde chegar esse ensinamento, através do rádio, através do canal no YouTube, onde chegar essa prece, chega ali a tua bênção para salvar essa família, para restaurar este lar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cante comigo. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso.